Salomão se casa com a filha de Faraó. Capítulo 3. Salomão aparentou-se com o Faraó, rei do Egito, pois tomou a filha do Faraó e a trouxe à cidade de Davi, enquanto acabava de edificar sua casa e a casa do Senhor e os muros de Jerusalém ao redor. Até então o povo sacrificava nos lugares altos, porque naqueles tempos não havia casa edificada ao nome do Senhor. Salomão pede sabedoria. Salomão amava ao Senhor andando nos estatutos de seu pai Davi, contudo sacrificava e queimava incenso nos lugares altos, e foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o lugar alto principal. 1000 holocaustos sacrificou Salomão sobre aquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: Pede o que queiras que eu te darei. Salomão disse: Tu usaste de grande misericórdia com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou diante de ti em verdade, justiça e retidão de coração para contigo, e tu reservaste-lhe esta tua misericórdia e lhe deste um filho que se assentasse em seu trono, como sucede neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu puseste a mim, teu servo, por rei no lugar de Davi, meu pai, e eu sou uma criança e não sei como me comportar. Teu servo está no meio de teu povo, o qual escolheste, um povo grande que não se pode contar nem numerar por sua multidão. Dá, pois, a teu servo coração disposto a julgar teu povo e para discernir entre o bem e o mal, porque quem será competente para julgar este teu povo tão grande? Agradou ao Senhor esta oração por ter Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: Por que demandaste isto e não pediste para ti longevidade, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, porém pediste para ti inteligência para saber julgar? Eis que cumpro tua petição e te dou coração sábio, entendido, de modo que antes de ti não houve outro como tu, nem depois de ti o haverá. Também te concedo as coisas que não pediste, riquezas e glória, de maneira que não haverá nenhum dentre os reis como tu por todos os teus dias. Se andares em meus caminhos, guardando meus estatutos e meus mandamentos, como andou Davi teu pai, eu prolongarei tua vida. Quando Salomão despertou, viu que era um sonho e veio a Jerusalém e apresentou-se diante da arca da aliança do Senhor e sacrificou holocausto e ofereceu sacrifícios de paz e ofereceu um banquete a todos os seus servos. A sabedoria e a prosperidade de Salomão. Naquele tempo vieram ao rei 2 prostitutas e apresentaram-se diante dele. E disse uma delas: Ah, senhor meu, eu e esta mulher morávamos na mesma casa, e eu dei à luz, estando com ela na casa. Aconteceu que no terceiro dia, depois de ter eu dado à luz, também esta deu à luz, e nós morávamos juntas. Nenhum de fora estava em casa, senão nós duas somente. E uma noite o filho desta mulher morreu, porque ela deitará sobre ele. Levantou-se à meia-noite, estando eu, tua serva, dormindo, tirou-me meu filho de meu lado e pôs a seu lado, e a seu filho morto pô-lo do meu lado. Levantando-me de madrugada para amamentar meu filho, eis que estava morto, mas observando-o pela manhã, vi que não era meu filho o que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, meu filho é o vivo e o teu é o morto. E a primeira tornou a dizer: Não, teu filho é o morto, o meu filho é o vivo.
E assim continuavam falando diante do rei. O rei então disse: Está diz, meu filho é o vivo e o teu filho é o morto. E a outra diz: Não, o teu é o morto e o meu é o filho vivo. Disse mais o rei: Traze-me uma espada. E trouxeram ao rei uma espada. Em seguida o rei disse: Parte ao meio o menino vivo e dai metade uma e metade a outra. Então a mulher de quem era o filho vivo falou ao rei: Por que suas entranhas se lhe estremeceram por seu filho? E disse: Ah, senhor meu, dai a ela o menino vivo, e não mateis a outra. Porém disse: Nem a mim, nem a ti partiu. Então respondeu o rei e disse: Dai àquela o menino vivo, e não mateis a primeira, é sua mãe. Todo Israel ouviu aquela sentença que o rei dera, e temeram o rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para julgar. Capítulo 4. Reinou, pois, o rei Salomão sobre todo Israel. Estes foram os chefes que teve. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Eliorefe e Aias, filhos de Cissa, secretários. Josafá, filho de Ailude, era chanceler. Benaia, filho de Joaida, sobre o exército. Zodaque e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, sobre os governadores. Zabude, filho de Natã, ministro principal e amigo do rei. Aiasar, mordomo, e Adonirão, filho de Abidá, sobre o tributo. Os governadores de Salomão. Tinha Salomão 12 governadores sobre todo o território de Israel, os quais mantinham o rei e sua casa. Cada um deles estava obrigado a abastecê-lo por um mês no ano. Estes são seus nomes: Beur, no monte de Efraim, Ben-Dequer, em Macás, em Salabim, em Bet-Semas, em Elon e Bet-Anã, Ben-Esed, em Arubote, também este tinha Socó e toda a terra de Efer, Ben-Abinadab, em todos os territórios de Dor, este tinha por mulher Tafate, filha de Salomão, Baaná, filho de Ailude, em Tanaque, e Megido em toda a Bet-Seã, que está junto de Zaretã, abaixo de Jecreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, e até o outro lado de Joquimião. Ben-Geber, em Ramote, Gileade, também este tinha a cidade de Jair, filho de Manassés, as quais estavam Gileade, tinha também a província de Argobe, que estava em Baçã, 60 grandes cidades com muros e fechaduras de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Manaim. Aimás, em Naphtali, este tomou por mulher a Bazemate, filha de Salomão. Baaná, filho de Usai, em Asser, em Bealote. Josofá, filho de Pauruá, em Sacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, na terra de Seom, rei dos amorreus, e de Ogre, rei de Abassã. Este era o único governador naquela terra. Judá e Israel eram numerosos como a areia que está junto ao mar, em multidão, comendo, bebendo e alegrando-se. Salomão dominava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito, e traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias de sua vida.
A provisão de Salomão para cada dia era de 11.100 litros de flor de farinha, 22.200 litros de farinha, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 ovelhas, afora os veados, gazelas, corços e aves gordas, porque ele dominava em toda a região e sobre todos os reis, aquém do Eufrates, desde Tifissa até Gaza. E teve paz por todo derredor. Judá e Israel viviam seguros, cada qual debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Além disso, Salomão tinha 40.000 cavalos em seus estábulos para seus carros e 12.000 cavaleiros. E estes governadores, cada qual em seu mês, mantinham o rei Salomão e a todos os que chegavam à mesa do rei Salomão, coisa alguma deixavam faltar. Também traziam cevada e palha para os cavalos e para os animais de carga, no lugar onde ele estava, cada um conforme o turno que tinha. E Deus deu a Salomão sabedoria e prudência em alto grau e largueza de coração, como a areia que está na orla do mar. Era a sabedoria de Salomão maior que de todos os orientes e que toda a sabedoria dos egípcios, e foi mais sábio que todos os homens, mais do que Etã, Ecraíta, e que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e foi conhecido entre todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e seus cânticos foram 1.005. Também dissertou sobre as árvores, desde o cedro do Líbano até isopo, que nasce na parede. Também falou sobre os animais, as aves, os répteis, os peixes. De todos os povos vinham pessoas para ouvir a sabedoria de Salomão, e da parte de todos os reis da terra, aonde chegará a fama de sua sabedoria. O acordo de Salomão com Irão, capítulo 5. Irão, rei de Tiro, também enviou seus servos a Salomão, depois de ter ouvido que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porque Irão sempre amou a Davi. Então Salomão mandou dizer a Irão: Tu sabes que Davi, meu pai, não pode edificar casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que envolveram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas de seus pés. Agora o Senhor, meu Deus, deu-me paz de todos os lados, pois não há adversário nem mal a temer. Eu, portanto, determinei agora edificar casa ao nome do Senhor, meu Deus, segundo aquilo que o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, a quem eu porei em teu lugar, em teu trono, edificará uma casa em minha honra. Ordena, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e meus servos estarão com os teus, e eu pagarei pelos teus servos o salário que dissesses. Porque tu sabes bem que entre nós não há quem saiba cortar madeira como os sidônios. Ao ouvir Irão as palavras de Salomão, alegrou-se sobremaneira e disse: Bendito seja o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este povo tão grande. Irão mandou dizer a Salomão: Ouvi o que me mandastes dizer. Eu farei tudo o que desejas acerca da madeira de cedro e a madeira de cipreste. Meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as enviarei em balsas pelo mar até o lugar que tu designares, e ali se desamarrará, e tu a tomarás, e tu cumprirás meu desejo, dando sustento para minha casa.
Deu, pois, Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo o que queria. E Salomão dava a Irão 7,5 toneladas de trigo para o sustento de sua casa, e 7.400 litros de azeite puro. E isso dava Salomão a Irão anualmente. O Senhor, pois, deu a Salomão sabedoria, como lhe dissera, e houve paz entre Irão e Salomão, e fizeram ambos acordo entre si. Salomão prepara a construção do templo. O rei Salomão decretou uma leva de pessoas em todo Israel, e a leva era composta por 30.000 homens, os quais enviavam ao Líbano 10.000 por mês, vindo assim estar um mês no Líbano e 2 meses em suas casas. E a Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000 homens que levavam as cargas e 80.000 cortadores na montanha. Afora os principais oficiais de Salomão que estavam sobre a obra, 3.300, os quais dirigiam o povo que fazia a obra. Ordenou o rei que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavradas para os alicerces da casa. Os edificadores de Salomão e os de Irão e os giblitas cortaram e prepararam a madeira e as pedras de cantaria para edificar a casa.